Eu, quando educo as minhas crianças, eu educo de uma forma que muitas vezes eu falei, Dudu, entra na brincadeira dele, porque vai perder a graça. E se você fizer isso, você vai ver que a brincadeira não volta. Isso foi com a brincadeira do Pettinello, que eu fui lá brincar com eles, eu acho que é assim que você constrói um castelo um pouco mais sólido. Eu sempre fiz essa piada uns anos atrás e ela funciona, o pessoal dá uma risadinha, e mesmo o surgimento e força dessa piada ter atingido seu pico anos atrás, ela ainda existe. Eu nem tinha começado a assistir Fórmula 1, eu estava assistindo a versão clássica do Top Gear, e o Rubinho apareceu para dar uma entrevista. Ele ainda era piloto pela Williams, e ele deu aula no Suzuki Liana, e ele bateu o recorde da pista. Passando tanto os outros pilotos de Fórmula 1 e tanto o Stig, que era o campeão ali da pista, né? Depois disso, eu nunca mais fiz a piada Rubinho é lento. Antes de nós caminharmos na história do Rubinho e da piada, vamos tentar entender o quão difícil é ser um piloto de Fórmula 1. Acho que é importante deixar definido isso. E para ser breve, é extremamente difícil, porque não basta só talento, porque além do talento, você precisa de muito dinheiro. Você precisa começar pelo kart da base, você precisa ganhar os campeonatos de evidência, regionais e nacionais, conseguir a atenção de outros times e posteriormente você conseguirá um lugar no single seater, que é o carro de lugar único, né, open wheel. E aí, o time de Fórmula 1 só vai conseguir olhar pra você se você for um talento nato. Conseguir uma vaga na Fórmula 4, na F3 e por último a Fórmula 2. Rezar e para todas as estrelas estarem alinhadas, você no lugar certo, no momento certo, conseguir uma vaga no Fórmula 1. Esse caminho todo de anos que eu citei, que vem lá da sua infância, eles precisam ser financiados por alguém. O pai do Lewis Hamilton tinha 2 empregos para conseguir sustentar a carreira do filho no kart. E por causa do talento dele, por sorte, houve financiamento na sua carreira. Você pode ter dinheiro, você pode ter um pouco de talento e nada disso te garante um assento na Fórmula 1. O Drugovich, tudo bem que ele não foi campeão direto da Fórmula 3 à Fórmula 2, mas talvez ele tenha um pouco mais de talento que o Lance Stroll, por exemplo. O Gabriel Bortoleto, que entrou agora na Fórmula 1, campeão da Fórmula 2. E esse momento que teve dos outros novatos também entrando na Fórmula 1 atualmente, como o Berman, o Colapinto, provaram que mesmo sendo novatos também conseguem tocar o carro de Fórmula 1. Rubinho, ele tem origem humilde, nascido ali em São Paulo, ele teve uma campanha estelar no kart, conseguindo 5 títulos nacionais, competiu mais um ano na Fórmula Ford e foi para a Europa no ano seguinte, ele já conseguiu ser campeão da Fórmula 3 britânica. Uma parte curiosa do seu início de carreira é que ela foi financiada pela Arisco. De acordo com o próprio Rubinho, funcionou assim. Por exemplo, meu pai fez um negócio que, eu não sei se é do teu conhecimento, mas quando eu tinha 16 anos, o meu pai ofereceu o meu contrato para Arisco. Lembra da Arisco? Arisco, sim, claro. condimento, aquela coisa toda. Ketchup, isso aí. O que acontece? Ele falou assim, ó, vocês pagam o processo dele até a Fórmula 1. Chegando na Fórmula 1, vocês viram 25% sócio. Acionistas do Rubinho. Se caso não der certo, jogaram o dinheiro pelo lixo. Era um coisa de risco. Só que o Júnior, no caso, que era o dono da Arisco, ele fez uma bondade, ele fez uma... Assim, e depois, todo o dinheiro que ele ganhou, pelo que eu sei, ele doou para caridade. Então, são pessoas do bem que organizaram a situação tão bem feita, mas se não fosse essa jogada do meu pai, que abriu portas para muitos outros atletas, essa coisa toda, eu não teria como chegar lá, né? Porque é um dinheiro que... é um investimento pesado. A história dele, não vou reproduzir o que tá na página da Wikipédia, quase lá, mas ele teve uma carreira bem longa e de sucesso na Fórmula 1. Começando pela Jordan 93, passou pela Stewart, pela Ferrari, Honda, pela Brown, além de um ótimo piloto, é um cara extremamente técnico. Pois, se você como piloto, você tem conhecimento de como o carro funciona nos mínimos detalhes, provavelmente você vai conseguir extrair muito mais desse veículo, porque ele vai se tornar uma extensão do seu corpo. But I'll tell you a story about Rubens that I just thought, I can't believe this. He came to
Honda, or Riviera Honda at the time. And we were testing somewhere. And Rubens came in and he said, the tire's moving on the rim. Under braking, the tire's moving. I'm like, you can't feel that, number one. And number two, the grip would go before the tire seal to the rim goes. And he was adamant. I'm telling you, the tire's moving on the rim. So we marked the tire to the rim. It moved that much. Sure enough, he could feel it. Uau. Could not believe it. Então, por que nós, como sociedade, fizemos isso com ele? O tratamos dessa maneira, com a piada, sendo que o cara só tava defendendo a gente lá fora, sabe? E ainda a gente não largou essa piada. Muita gente que não largou, parece boomer, né, velho? Que escutou a piada, achou engraçada, vai contando até não querer mais, né? Tamo na Praça Nossa. Ele era um piloto brasileiro que em toda oportunidade falava em como ele amava o Brasil e como era ser bom brasileiro. Só que ele falava isso lá fora, e quando ele chegava aqui a gente tava chamando um dos caras mais rápidos na pista do mundo de lento. Na escola nós tivemos uma pincelada do que foi a participação do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Ela foi bem no final, né? Porque todos diziam que era muito mais fácil uma cobra começar a fumar do que o Brasil participar da guerra. Um amigo meu, ele me apresentou uma banda de metal chamada Sabaton, e eles cantavam sobre a história da guerra no geral. Guerra do Mundo. Tem uma música chamada Smoking Snake, que conta a história de 3 soldados que lutaram bravamente contra os nazistas que ainda persistiam. E eu tô falando bravamente tipo anime Naruto que nunca desistiu, sabe? Até a última bala. E até quando eles estavam sem munição, eles pegaram a baioneta e partiram pra cima dos soldados alemães. E eu descobri essa história, tipo, por uma música internacional, novamente. Eu poderia ir longe nesse assunto. O Laurindo Almeida, que ele é um compositor, ele já ganhou Grammy, ele tem essa música chamada The Lamp Slow. E ela foi sampleada por Nujabes, um artista japonês, em Arwarian Dance, também a trilha sonora de Samurai Champloo, um baita anime, quem quiser ver. Eu divaguei um pouco, eu acho que isso exemplifica um problema crônico do brasileiro. Parece que a gente não dá muito valor porque é nosso. E eu tô falando isso, é uma autocrítica. Eu sei que o Rubinho deve estar em paz consigo mesmo. Ele sempre soube uma maneira de contornar isso, seja ganhando dinheiro, ou enfim, ou mesmo participando da piada. Cara, essa minha internet é muito lenta. Pra você dizer que é lento, o negócio tá difícil, tá complicado. Muitos dos gringos o criticam pela sua resiliência mental, né? De ele não ser tão forte mentalmente, de ele sempre ser chorão, por exemplo, ser um cara emotivo no palco. Desculpa, não queria usar a palavra chorão. Longe do carro, enfim, eu acho que é da natureza do Rubens isso. O que os gringos não viam era o que ele passava domesticamente aqui. Eu acredito que por causa disso, a força mental que ele tem é bem acima da média. E eu digo isso porque, por exemplo, recentemente o lançamento do álbum novo do Kendrick Lamar, GNX, e na primeira música, que é Walked Out Murals, logo depois da treta com Drake, pintaram um mural em homenagem ao Kendrick Lamar em Compton, e foi vandalizado esse mural. Kendrick explica e fala sobre os sentimentos na música. Yesterday somebody whacked out my mural. That energy'll make you niggas move to Europe. Eu ficava, sei lá, como que o Rubinho aguentou tanto tempo, saca? Eu não vou conseguir responder algo tão complexo nesse vídeo, que não é só um piloto, estamos falando da sociedade em si. Mas no final é um pedido de desculpas ao Rubinho. Até hoje continua sendo um promotor do automobilismo, foi campeão Stock Car do ano passado com 50 anos. E ele também tem um canal no YouTube acelerado e fala de carro. Rapaz do céu, mas ele tá bem traseiro. Cuidado, Hulk. Ui, ui, ui. Recentemente foi muito legal ver ele emocionadaço com o pódio do filho na Stock Car. A gente viu saindo ali rapidamente, mas a gente vai... Olha o Rubinho chorando! Rubinho, calma, Rubinho! Calma, Rubinho! É uma semana. Que é isso, rapaz? Tá sendo um bom pai, seja chorando ou sorrindo, servindo de bom exemplo. Então no final eu não tenho
mais nada além de falar de desculpa, Rubinho.